O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem a palavra de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado onde ele era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo, por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus e lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós os deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ontem nós tivemos a graça de celebrar a solenidade de São José, mas hoje nós retomamos a nossa vida nessa caminhada da Quaresma. Eu tenho dito para vocês que o capítulo 4 e 5 do tempo quaresmal, ele se baseia na paixão de Jesus Cristo. Agora, a igreja ela vai mostrar para nós como foi que aconteceu todo esse enredo que levou Jesus a padecer e morrer na cruz por amor a nós. Como foi que as autoridades religiosas levaram Jesus à crucificação? Lá no capítulo 5 nós vimos tudo. Aquele homem estava ali naquela piscina de Betesda, querendo entrar nela para ser curado. Jesus apareceu e perguntou se ele queria ser curado. Ele disse: "Mas ninguém me leva lá." Aí Jesus disse: "Pega a sua maca, levanta-te." Ele se levantou, foi curado. Jesus desapareceu por um momento ali. Aí as autoridades religiosas viu aquele homem, carregando aquela maca e curado. Aí ele disse: "Quem foi que fez isso com você? Hoje é sábado. Ninguém pode fazer isso no dia de sábado." Aí ele disse: "Olha, eu não sei, um homem mandou levantar, eu levantei." O cara nem sabia quem era Jesus. Aí ele encontra-se com Jesus e Jesus disse para ele: "Olha, vou te dizer uma coisa, você foi curado, mas toma cuidado para não acontecer coisas piores depois que você vier a pecar." Aí ele vai lá e conta para as autoridades. E ali começa a dizer assim, que eles, a partir daquele momento, eles tomaram a decisão de perseguir Jesus. Aí, por causa dessa questão do sábado, e porque Jesus havia curado um homem no dia de sábado, e além de tudo ele começou a dizer que ele era Deus. Aí pronto, agora vamos matar. Então, do capítulo 5 em diante, começa agora essa questão da perseguição de Jesus. E aí começa esse diálogo. Jesus está ali e eles ficam dizendo que Jesus não é coisa nenhuma, e Jesus diz que ele é. Aí Jesus disse: "O Pai continua trabalhando e eu continuo trabalhando também com o Pai." Então, quando ele fala que o Pai
Javé é o pai dele, então ele está dizendo que é filho de Deus. Então ali começa a dizer que isso é blasfêmia. Então vamos matá-lo. Só que ontem, porque foi o dia de São José, nós não vimos essa passagem, porque ao mesmo tempo que Jesus estava percebendo a perseguição em volta dele, então Jesus fica ali nas redondezas ali da Judéia. Aí ontem dizia assim, se a liturgia se não fosse o dia de São José, nós íamos ver esse capítulo 7, que Jesus ele estava percorrendo a Galiléia, ele foi para uma festa, a festa das tendas que estava acontecendo em Jerusalém. Então, nessa situação de perseguição, ele vai para a festa e o pessoal começa a dizer, olha, ele está indo para lá, ele não sabe que o pessoal está querendo matá-lo. Aí os discípulos dizem, então nós vamos com ele também. E agora Jesus está lá, na tal da festa das tendas, e começa uma nova discussão. Agora, se começa a surgir uma divisão entre os judeus. Uns começavam a chamá-lo de profeta, outros começavam a chamar de Messias. E aí a coisa está se complicando, porque já não é mais no âmbito somente entre as autoridades religiosas, não. É o povo agora que já está começando a falar que aquele homem é um homem diferente. E aqui está dizendo, né? Ninguém nunca falou entre eles. E até ali no meio do sinédrio já tem um tal de Nicodemos também que já está defendendo ele. E ali diz bem assim, por causa de Jesus, começou-se a divisão, a se dividir, por causa de Jesus. É como se as autoridades religiosas, junto com o povo, estava tudo certinho, tudo bem lá, né? Aí agora está surgindo um homem que está dizendo que ele é Jesus Cristo, e eles começam a dizer assim, mas começa a dizer que é Deus, que é o Messias, mas como que é o Messias? Não pode ser o Messias, porque ele nasceu lá em Nazaré. E o Messias viria de Belém. Belém está na Judéia, ali perto de Jerusalém. Então os dados estão dizendo que está tudo errado, ele não pode ser o Messias, coisa nenhuma. Mas na verdade Jesus nasceu em Belém. Eles não sabiam. Como que pode? Para nós hoje é fácil nós entendermos isso. Mas eles, só o fato de dizer que Jesus não nasceu em Belém, ele nasceu na Judéia, ou nasceu na Galiléia, lá em Nazaré, já era um dado para derrubar toda a questão de dizer que ele poderia ser o Messias. Mas se a gente for voltar lá no passado, então quando Jesus nasce, ele nasce em Belém. Herodes começa a querer matar as crianças menores de 2 anos. Aí eles fogem para o Egito. Quando o Herodes morre, aí eles vão para onde? Eles vão para Nazaré. E aí entra aquela chamada vida oculta, onde Jesus vai crescendo em Nazaré. E Jesus aparece dizendo que ele era o Messias com 30 anos de idade, quando ele entra na sinagoga de Nazaré e abre lá o livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me enviou para curar, para libertar os que estavam presos e tudo. Aí Jesus diz assim, eu sou essa pessoa. Aí os nazarenos começam a querer matá-lo. Então, está vendo? Eles tinham uma referência de que Jesus havia nascido em Nazaré, mas Jesus havia nascido em Belém. E tu, Belém, a menor de todas as cidades, de tu virás o Salvador. Miqueias capítulo 5, versículo 1. A profecia era essa? Era isso que estava escrito. Na cabeça deles estava que ele nasceu em Nazaré. Então ele não pode ser o Messias. Vamos parar com essa história.
divisão no meio deles. Olha, vocês estão dizendo que ele não é o Messias, mas ninguém nunca falou igual a esse homem, não. Será que vocês não estão enganados? Aí eles dizem assim, é melhor que vocês vão estudar. Vocês não conhecem a Sagrada Escritura? A divisão. Jesus chega e causa divisão. É isso que João está dizendo. Quando você e eu fazemos a opção de Jesus, por Jesus, vai causar divisão. Vai ter separação. Ou se fica com ele, ou abandona ele. Não tem jeito. Agora vamos ver o mundo que está hoje. Olha o mundo de hoje. Quando a gente fala que as nações estão se reunindo, estão querendo fazer um governo único e aquela coisa toda, uma religião única também, até dentro da igreja, né? Há uma certa divisão também, né? Parece que se fala mais assim na humanidade de Jesus, o libertador das situações sociais, e não querem acreditar que ele seja o Salvador enquanto o Deus que veio nos libertar. Aqui dizem aqui que o pessoal começou a dizer, ele é um profeta, o grande profeta, ou um profeta dentre todos os profetas. Então Jesus é qualificado para ser colocado igualmente como todos os outros, dentro dessa tal religião. Mas conhecer ele como Messias, como Senhor, como Deus, isso não divide. Vamos parar de falar no nome desse tal Jesus Cristo, está dividindo todo mundo, olha. Não siga ele não, só causa divisão. E Jesus não falou que ia ter divisão? Numa família, o pai ia ficar contra o filho vai ficar contra o pai, a sogra contra a nora, e assim por diante. Até dentro da própria igreja, de uma certa forma, a gente vê isso, né? A chamada teologia aí da libertação, que causa uma certa divisão. Não que esse negócio de rezar muito, de ficar em busca, não, nós temos que libertar o povo de toda a pobreza. Divisão. Esse negócio de ficar rezando demais, adorando Jesus. Não, Deus quer uma sociedade aqui. É aqui, olha, é um mundo novo aqui. Esse negócio de céu, não, esse negócio de céu, coisa nenhuma. Divisão. Quando a pessoa quer seguir Jesus, querendo praticar aquilo que ele ensina, né? Aí diz assim, não, você é um radical, não é bem assim não, você reza demais. Nós temos que trabalhar, nós temos que fazer um monte de coisa. Divisão. Jesus causa divisão. E tem gente que quer vir para a igreja, né, para encontrar uma paz assim, né? Aí aquela coisa toda, quando o sacerdote lá está falando a verdade, que realmente é para a pessoa mudar de vida, e diz, tá vendo, está dividindo, eu vim procurar paz, ele está me tirando a paz. Não está te tirando a paz, ele está dizendo para você mudar de vida, porque essa vida que você está levando é uma vida que não vai te levar para o céu. Porque Jesus veio para nos salvar. Já vem ele, abaixa assinado aqui, abaixa assinado de lá. Aí quando você faz e mostra, né, que isso aqui está errado, aí vem a justificativa. Vocês veem que eles ficam aqui, porque eles já estão com o coração tão fechado, que não, eles não engolem mais esse nome de Jesus, não engolem. Então, por não engolir, falar de Jesus
é problema, é BO, é boletim de ocorrência, como eu falo. Dá problema falar no nome de Jesus Cristo. Então, quando a pessoa, aí está dividido, né? Quando você fala a verdade, a pessoa não quer encarar a verdade, porque é a verdade. Eles estão vendo, gente, como é que pode um homem curar? Que na verdade foi um milagre, né? Um homem que curou um homem que estava doente já. Ali fala que é o paralítico, né? 38 anos com aquela paralisia e o homem ficou bom de uma hora para outra. A água foi transformada em vinho. Quem é que consegue fazer isso? Isso é um milagre. Só Deus pode fazer isso. Curou um homem que já estava, um rapaz lá que já estava quase morto a uma distância grande e falou lá para o oficial: pode ir que seu filho está curado. Seu filho vive. Quando ele chega lá, já viu os emissários para dizer: olha, seu filho está vivo. Aí o oficial disse, né, o oficial de Herodes, perguntou para ele assim: mas que horas que aconteceu isso? Ele disse: a 1h da tarde. Foi na hora que ele falou. Realmente ele é o cara. E a família toda, a partir daquele momento, aderiu a Jesus. Essas notícias chegou para esses fariseus aqui, para esses doutores da lei. Mas como eles estavam com o coração tão fechado, eles não queriam acreditar. Então, eles ficavam com a cabeça dele. E o povo dizendo, e o povo se manifestando, e eles ali, e Jesus em cima dizendo: eu sou o Filho de Deus mesmo. Doa quem doer, eu sou o Filho de Deus. E aí ele vai ser morto. Em outras palavras, aqueles que nos tempos de hoje, e a partir de agora, na medida que o mundo vai se fechando para Deus e se fechando para a igreja, só haverá duas opções para os católicos: ou vai ser crucificado com Jesus para depois ressuscitar, e por isso vai ter que apanhar muito nas costas, vai ser preso, vai ser levado para aqui, vai ser levado para acolá, ou simplesmente a pessoa vai dizer: eu renuncio para ficar numa vida boa. Não tem jeito. O cristianismo está nos levando a isso. Aí a gente vê os padres falando, a igreja fechada, os decretos sendo lançados aqui e acolá. Já estamos sofrendo porque já não teremos Semana Santa de novo esse ano. Já está tudo fechado, já os decretos já estão chegando. Os bispos já estão dizendo, né, por causa do decreto, tudo estão dizendo que não pode ter aglomeração, porque as entidades civis estão dizendo que não pode ter aglomeração. Aí a liturgia já está mudando também. Nada de domingo de Ramos, andando com as palmas na mão e proclamando Jesus e dizendo Hosana, o filho de Davi. Nada de aglomerações. As missas vão sendo simplificadas. E aí, aos poucos, nosso Senhor vai sendo tirado da nossa vida. E quem reagir de forma contrária vai ser preso. Vai ter que pagar multas altíssimas. Você vê que como é uma situação delicada, que agora a igreja entra num processo de discernimento. Até se permite agora para pensar como é que nós vamos fazer. Como nós vamos fazer de agora em diante? Vai lá, abre as portas, todo mundo vem, e depois os caras chegam mandando todo mundo embora. Como é que é? Vai fazer escondido? As missas serão escondidas? Como vai ser? Nós estamos nesse processo. Está vendo que nós estamos caminhando com Jesus para a crucificação?
Jesus foi prudente em alguns momentos. Ele saía de Jerusalém, ficava lá por baixo, ali, por Jericó, ia lá para o Rio Jordão, se escondia um pouco. Mas teve um momento que ele disse: agora não tem jeito, eu tenho que ir. Vai chegar um momento que vai ter que ser assim, agora não tem jeito, nós vamos ter que ir. Mas quando isso vai ser? Não sei, tem que esperar um pouco. Não pode ser assim. Porque é colocar a vida, é ser preso, o seminarista tem que fugir, se esconder, o padre não vai poder se identificar porque é um problema. Porque parece que tudo está se voltado para a igreja, porque a aglomeração parece que só tem na igreja, não se tem em lugar mais nenhum, é só na igreja. Divisão. Então peçamos a Deus a graça de que realmente nós possamos entender as coisas, porque precisa ser clara. Ninguém haja por emoção, não. Nas emoções, não sei o quê. Nós vamos, como os discípulos disseram, se ele for morrer, eu vou morrer junto com ele. Está vendo a emoção? Quando chegou na hora, tudo correu. Enquanto a coisa não acontece, todo mundo está forte. Não, eu vou e tal, é isso mesmo. Mas na hora, imagine, eu fico preocupado. As mães com seus filhos, no tempo de perseguição, como é que vai ser? Vai fazer igual a mulher lá do Macabeus? Pode matar, meus filhos, fiquem firmes, daqui a pouco nós estaremos lá, viu, meu filho? Vai ter? Se não se firmar, então que Deus nos dê a graça de meditarmos a paixão do Senhor, de nós vermos como o mundo está e pedir a Deus a graça de nós não negarmos e de sermos fiéis a Ele até a morte. Mas quem será fiel, eu não sei. Pode ser que seja daqui a pouco tempo, pode ser que ainda demore muito, mas que o cerco está fechando para Jesus, está. Se fecha para Jesus, se fecha para a igreja. Se fecha para a igreja é feita de pessoas, então se fecha para as pessoas. Então, se fechando para as pessoas, vai se fechar para as arquidioceses, para as dioceses, para as paróquias e para as comunidades. E qual será a sua resposta na hora que o cerco apertar? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.